Deixe-me perguntar algo sobre sua vida de oração. Você já se sentiu inadequado? Como se suas orações não fossem eloquentes o suficiente? Longas o suficiente? Espirituais o suficiente? Hoje quero libertar você dessa tirania religiosa com a oração mais curta, mais feia e, talvez, a mais poderosa de toda a Bíblia. 3 palavras que jorraram de um homem que estava afundando: Senhor, salva-me. Esta não é apenas a oração de Pedro, é a oração de toda a alma que já foi salva, e pode ser a sua hoje. No final, você receberá 3 disciplinas espirituais que farão desta oração curta o fundamento da sua vida com Deus. Primeiro, veja a cena. Pedro, cheio de autoconfiança, salta do barco para andar sobre as águas. Por um momento, ele consegue. Seus olhos estão em Jesus. Mas então, ele olha para o vento, para as ondas, ele olha para as circunstâncias, ele olha para si mesmo e começa a afundar. Spurgeon era claro: andar sobre as águas não é um milagre. O milagre é manter os olhos em Cristo. O momento em que você desvia o olhar, você afunda. É uma lei espiritual. E o que Pedro faz quando começa a afundar? Ele não faz um discurso, ele não recita uma oração pré-fabricada, ele não tenta negociar com Deus, ele grita a oração do desespero: Senhor, salva-me. Esta oração é um modelo perfeito para nós. Primeiro, ela é dirigida à pessoa certa: Senhor. Pedro não gritou para os outros discípulos no barco. Eles também estavam impotentes. Ele não gritou para as ondas pararem. Ele gritou para o único que tem poder sobre o vento e o mar. Muitas de suas orações são ineficazes porque são dirigidas às pessoas erradas ou para lugar nenhum. Você reclama com amigos, desabafa nas redes sociais, mas você clama ao Senhor? Segundo, esta oração é pessoal e urgente. Salva-me, não salve nós, não abençoe a todos. Naquele momento, a única coisa que importava era sua necessidade desesperada. Religião gosta de orações genéricas. Fé genuína clama: Deus, sou eu quem está afundando. Sou eu quem precisa de ti agora. Se a urgência e a simplicidade desta oração estão começando a libertar você, inscreva-se agora. A sabedoria bíblica pode transformar toda a sua comunicação com Deus. Terceiro, esta oração é simples e cheia de teologia. Salva-me. Spurgeon ensinava, e nestas 2 palavras estão contidas todas as doutrinas da graça. Salva implica que você está perdido e não pode se salvar. É a confissão da sua impotência. Me implica que a salvação é uma experiência individual. É a aplicação pessoal do Evangelho. Juntas, salva-me, ditas a Jesus, são a essência da fé evangélica. Você não precisa de um seminário para orar assim. Você só precisa estar afundando e saber quem é o único que pode te puxar para cima. Mas por que Deus responde a uma oração tão curta e imperfeita? Porque Deus não ouve a gramática, Ele ouve o coração. Ele não se impressiona com a sua eloquência, Ele se move com o seu desespero. Spurgeon dizia: uma única gota de fé verdadeira é mais preciosa para Deus do que um oceano de formalidade religiosa. A oração de Pedro não foi bonita, foi um grito, mas foi um grito de fé. Ele acreditava que Jesus podia e iria salvá-lo. E o que Jesus fez? Imediatamente estendeu a mão e o segurou. A resposta de Deus para a oração desesperada é sempre imediata. Agora, as 3 disciplinas espirituais da oração que salva. Primeira disciplina, a oração flecha. Esta semana, sempre que você se sentir ansioso, tentado, sobrecarregado ou simplesmente distraído, pare o que estiver fazendo e em seu coração ou num sussurro, lance a oração flecha: Senhor, salva-me. Não elabore, apenas lance. Você se surpreenderá com quantas vezes por dia você precisa ser salvo de si mesmo. Segunda disciplina, o diário de salvamentos. Mantenha um pequeno caderno. Toda noite, anote uma situação durante o dia em que você orou: Senhor, salva-me. E como ele respondeu. Pode ter sido salvando você de uma palavra áspera, de um pensamento impuro, de um ataque de pânico. Reconhecer os pequenos salvamentos diários constrói a fé para as grandes tempestades. Terceira disciplina, a prática do olhar fixo. A razão pela qual Pedro afundou foi porque ele desviou o olhar.
A razão pela qual ele foi salvo foi porque ele olhou de volta para Jesus. Durante o seu dia, pratique conscientemente olhar para Cristo. Quando o medo vier, olhe para Cristo. Quando a autoconfiança vier, olhe para Cristo. Mantenha seus olhos nele. Você está afundando hoje? Em suas finanças? Em seu casamento? Em sua saúde mental? Em seu pecado? Pare de tentar nadar com suas próprias forças. Pare de se debater. Você só vai afundar mais rápido. Faça a oração de Pedro agora. Senhor, salva-me. Não é uma fórmula mágica, é o grito de um coração que desiste de si mesmo e se lança nos braços de um Salvador poderoso e presente. Spurgeon concluía: esta oração servirá a você quando você nascer de novo, servirá a você em toda a sua vida cristã e servirá a você na hora da sua morte. Nunca haverá um momento em que Senhor, salva-me, não seja uma oração perfeitamente apropriada. Jesus está com a mão estendida. Você vai continuar afundando ou vai clamar por ele? Agora, olhe para sua tela. O vídeo que aparece é a mão de Jesus estendida para você de outra forma. É o próximo passo em seu resgate, a próxima lição para mantê-lo andando sobre as águas. Clique agora e deixe que o Salvador continue a obra que ele começou. E se esta mensagem simples te ensinou a orar de novo, marque seu like como um amém silencioso. Inscreva-se para nunca mais se sentir sozinho na tempestade, mas para sempre ouvir a voz do Mestre. Ele está esperando o seu clamor.